das minhas palavras, né? Aliás, eu faço das palavras do Reinaldo Azevedo as minhas palavras. O Moro conseguiu um grande feito. Ele nem conseguiu agradar a direita, aqui ele está hoje, e os extremistas de direita, e tampouco a esquerda. Por quê? Porque o Moro, com essa sensação, ele não agrada nenhum nem outro, é incrível. Ele está no limbo. Ninguém confia nele de um lado nem do outro. Ele e o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, você tem uma ideia, lá na Câmara, quando ele foi cassado, deputados de direita lá comemoraram. Você sabe por quê? Porque esses dois cidadãos queriam fazer um caça às bruxas e só eles eram certos. E depois descobriu as lambanças e as escrotices que eles fizeram. Você acabou de falar agora, ele está sendo acusado de caixador. Você sabe por quê? Porque ele usou o dinheiro do fundo partidário para resolver os problemas dele. E não era para ter usado, principalmente, na concepção que ele era candidato ao Senado, era o dinheiro da majoritária do Executivo, candidato a presidente. Ele usou esse dinheiro, fazia as palestras dele. Quando ele se colocou candidato a presidente, pelo Podemos ainda, né, que foi convidado pelo o senador que ele tirou o mandato lá do Paraná, né, e de repente pegou e tirou o mandato do cara, porque ele deixou de dizer, não ia ser mais candidato a presidente, foi candidato a senador, de um cara que próprio indicou ele, daqui a pouco eu lembro do nome, que foi do PSDB lá do Paraná. Então, o que é que acontece? E a gente tem que falar, quando a gente fala de Moro, a gente tem que falar do Deltan, porque eles eram Batman e Robin, né? A dupla. Então eles, como um arcabouço de querer dizer, olha, nós vamos combater corrupção, eles fizeram mais corrupção. Veja só o que é que acontece. Eu estava dizendo, eles conseguiram prender um cara. Eles prenderam o Lula inocente, porque Lula não tinha nada a ver com a questão da Lava Jato. Repito, a Lava Jato existiu. O Lula estava envolvido na Lava Jato, estava não. Agora saem os depoimentos do sítio que ele escondeu. A pessoa diz assim, não, o sítio ele ia lá. Eu convidava ele lá, no meu pai que convidava. Quando ele fazia alguma reforma, ele dava nota e pagava. O amigo dele convidava para ir para o sítio. Aí disseram que o sítio era de Lula. O triplex era de Lula e começaram a tentar construir, dizendo que aquele triplex e aquele sítio era justamente a concepção das propinas da Petrobras. O triplex nem era do Lula, nem o sítio era, nem era dele. E não teve nada que ligou. A própria decisão do Moro afirma que em nenhum momento disse que estava ligado uma coisa a outra, mas mesmo assim ele foi preso. E todos os juízes acuados e desembargadores, né, dos ministros do STJ, desembargadores lá do TRF4, né, se acumularam e disseram, não, vamos aqui nesse mesmo caminho, porque ninguém podia tomar a decisão contra Moro, porque ele era intocável. E ele queria prender de todos os deputados do mundo, todo mundo era ladrão, só ele era bom. E aí ele criou essa antipatia sobre os seus pares. Então ele não consegue agradar nenhum nem outro. Veja só, Deltan Dallagnol, quando foi cassado, Sérgio Moro está na fila desse destino. Isso porque são fortes os indícios de que o Tony Garcia é um cara que era um delator, que estava vivendo na Espanha, né? E tinha um pedido de prisão, ele correu, mas ele estava vivendo lá com esse pessoal e sabe tudo o que aconteceu. Porque 2 vezes se delatou na República, na República, que era falar da República do Russo, lá em Paraná, era um só tempo, sua vítima e seu infiltrado, ou seja, ele era vítima dos caras, mas estava infiltrado lá também. E vai se adensando as evidências que o período do terror de Moro, né, onde escondiam os sortilégios, que subiu até os seus críticos mais duros, a exemplo do próprio Reinaldo Azevedo, dizia, olha, isso aí é errado. Eles estão construindo uma coisa para prender outras pessoas. E abundava elemento de indicar que montou uma organização. O Moro e o Deltan montou uma organização criminosa sob o pretexto de combater o crime que eu acabei de falar. Espera aí, vamos ter esse povo daqui, a gente combate o crime de mentira, combate o crime de roubo, começa a roubar pra gente e prende todo mundo, foi isso que eles fizeram. E isso tem um nome, né, gente? Sabe qual é o nome disso? Quando envolve pessoas em toga e colarinho, se chama milícia. Eles fizeram uma verdadeira milícia. Também, cabe notar que a estrutura para eleger eles, havendo um desastre, né, na ecologia política, que poderia chegar à presidência da República. Fizeram um esquema tão bem feito que colocaram o Moro para ser presidente da República. Ia ser um país da corrupção lavada e descarada. Agora você vai usar para eles. Os outros iam prender todo mundo. Mas esse é o grande problema, né? Aí tem as viúvas do Chororô, as viúvas de Pocina, né? Daquela de Roque Santeiro, né? A viúva Pocina, aquela eterna viúva. O Chororô das viúvas Pocinas de Moro Santeiro,
Né? Tinha Roque Santeiro, vai ser Moro Santeiro, né? E dos Santarrões, do Pauoco, né? Que andam a zanzar no Coluni, denunciando que o suposto fim do combate, que era suposto fim de combate à corrupção, nada de suposto fim de combate à corrupção, eles estavam fazendo corrupção também. Né? E agora as evidências estão muito mais claras, desde a da Vaza Jato até agora. Né? Eles destruíram o Estado de Direito, né? O valor abstrato. Eles eram contra a democracia, queriam criar, eles serem deuses, né? Não conseguiram, e foi tudo desbaratado. E eles queriam também prender deputados de direita, de esquerda, eram fascistas, eles eram fascistas. Né? Esse é o grande problema. Agora, veja só, e aí conseguiram dividir o país, fizeram um quebra-quebra nas empreiteiras, porque em outros países, quando empreiteiras são envolvidas com corrupção, se prende os donos das empreiteiras. As empreiteiras, eles se preservam. Por quê? Sabe por quê, Tássia Fernandes? Porque elas têm emprego das pessoas. O engenheiro, o pedreiro, o auxiliar de serviços gerais, não é verdade? O servente, toda a concepção, aquele povo não tem nada a ver com isso, não. Está construindo lá. Agora, quem estava fazendo corrupção era o dono. Então, eles preservam as empresas. Nos Estados Unidos, quando acontece um negócio desse, já que eles gostam tanto dos Estados Unidos e é referência para eles, quando acontece um negócio desse, eles preservam a empresa e isso no Japão também é assim, que aconteceu até recentemente com um cara que era presidente dela, que é até brasileiro. Eles preservam a empresa que era a Renault, com a Nissan, aliás, a Nissan, né, que fez uma parceria com a Renault, eles preservam a empresa e punem aquele que estava fazendo uma corrupção. Então, virou um país lava-jatistas e anti-lava-jatistas. A sua posição é estupendez, porque nessa perspectiva, os segundos seriam uma função em sentido matemático. Porque era um bocado de pervertidos jurídicos, morais e éticos, que de imoral e de ética não tinha nada. E que deram suporte à Lava Jato. Os outros dando suporte à Lava Jato, até a imprensa. A grande imprensa contou a história de Moro, só vivia batendo, era batendo palma para ele 24 horas. Então ele se associou com a lambança, né, com as escrotices que Moro fez com o Deltan Dallagnol, né? E o que foi que aconteceu? E eles fazendo corrupção. Queriam montar uma estrutura do que eles arrecadavam para fazer uma associação para eles, de 2,4 bilhões. E isso foi o que aconteceu. Eles se desviaram do caminho com a intenção de querer fazer uma coisa boa. Peraí, eu vou fazer um negócio. Sabe por quê? Porque eles queriam macular uma pessoa, eles perseguiam uma pessoa. Tanto é que os áudios que eles faziam, eles quando deixaram Lula preso, eles não deixaram o cara ver o irmão morto. Né? Tiraram onda quando o neto, ficaram dando risada quando o neto do cara foi morto. Então eles não tinham empatia pela pessoa humana, eles tinham ódio do cara. Então não queriam saber se o cara era culpado ou não, eles queriam prender o cara. E isso foi o que aconteceu. Né? É claro, e é bem deixar bem claro, que aqueles que combateram desde sempre, teriam feito pelos maus motivos. Tudo que eles fizeram, e eu acabei de falar agora, foi um mau motivo. Né? Enquanto alguns apoiavam por nobreza de caráter. Que nobreza de caráter? Ele tem ausência de caráter. O Moro do Deltan, que já perdeu o mandato, não é verdade? Apoiavam, né? Eles e aí os outros apoiavam. Esse jogo vai resolver o problema do mundo, é o Brasil novo. Que nada. Tudo se descobriu, está aí a lambança. Teca Duran está aí para fazer um depoimento. Ele tirou o Teca Duran. E quem deu a decisão é o desembargador, que é namorado da filha do Moro. Para o cara não falar o que o Moro fez, agora recentemente. Então, bicho, aqui para nós, meus irmãos, e amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais do Fala Jadiel, não se combate crime fazendo outro crime, não. Não se combate corrupção fazendo atos de corrupção, não. Se combate crime, não personifica as pessoas. Aquele crime é uma ilegalidade, então ele vai cumprir o regramento da lei. Né? E foi isso que aconteceu. Então ele destruiu as massas das grandes empresas do país, onde deveria ter preservado e punido aqueles que estavam, claro, houve Lava Jato, houve roubo na Petrobras. Agora fizeram duas coisas terríveis. Essa que eu acabei de falar, quebraram a estrutura, né, do grande negócio que é a engenharia civil desse país, que estava entrando em outros países e era interesse dos Estados Unidos. Olha, isso é tão claro que eles tinham uma aliança aí com os americanos lá, do FBI e coisa e tal, que diziam, olha, não pode essas empresas estarem avançando em outros países não, porque estavam tirando, porque a engenharia brasileira é de know-how, é de ponta. E destruiu toda a concepção de engenharia, porque ela estava atuando em outros países. A Odebrecht estava fazendo pontos na América,
na América Central, nos próprios Estados Unidos, na Europa, onde for. Né? Agora, e acabaram essas empresas, destruíram tudo. A massa falida terrível, funcionários morrendo de fome, uma tragédia completa. E seu Moro e Deltan com ar de bonzinho, mas por trás disso tinha uma grande vontade de se colocar no poder. Porque foi o que eles fizeram. Primeiro ele esculhambou, dizia que era um homem, prendeu Lula, mas foi ser ministro de Bolsonaro. Depois esculhambou Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era corrupto. Depois foi apoiar Bolsonaro de novo. Esse cara não tem caráter nenhum. Esse cidadão, qual o caráter de Moro? O caráter de Moro, né? Isso não vale a pataca de uma vaca, de uma cera de vaca. Você sabe o que eu estou falando. Entendeu? Isso é uma cagada de vaca, falar logo o nome da palavra. Mas é a grande verdade. É um cara sem nenhum tipo, né, de escrutínio moral. Ele não tem nenhum. Ele não pode falar nada. Ele é um cara desacreditado pelos seus e pelos que o povo já sabia já que ele era um grande escroto da República Federativa do Brasil. E é isso que Moro era. Né? E sim, ele tá nesse raio de ação, que você acabou de falar, Tássia. Possivelmente ele também vai entrar nessa guerra também. E outra coisa, ele vai ser caçado, não vai ter um que vai defender ele. Né? O Deltan ficava lá doido atrás de alguém para defender ele, nem os seus que estavam lá rodeando ele, só no primeiro momento, depois fugiram tudinho, e ele ficou sozinho, ficou por isso meio e pronto. É isso que dá você querer ser justiceiro. É fazer justiciamento, né? Você quer ser justiceiro e não cumprir o regulamento legal, o devido processo legal, né? Isentando, ou despersonificando, não personificando. Eu tenho raiva dele, então vou prender ele. Não é desse jeito que vai chegar a lugar nenhum. Então, deixando bem claro, esse Tony Garcia, ele disse que tem áudios, porque ele conviveu com o Moro, foi ele que desbaratou a festa da cueca, né, que fizeram lá, coisa e tal, com os desembargadores, no dia que era para julgar o processo do Lula. Né? E você vê, você é um processo que você lê ele, e o próprio juiz Sérgio Moro não tinha provas contra o Lula, mas mesmo assim julgou ele e mandou prender. Foi um absurdo que aconteceu isso. Foi um absurdo, então foi isso que aconteceu. Né? E agora é aquela coisa, né? Eu dei veneno para os outros, estou recebendo meu veneno agora. E o veneno dele é contundente, porque no veneno dele, Tássia, e amigos que nos acompanham na rede social, tem provas cabais de todos os atos de ilegalidade e de corrupção do próprio Moro. Né? Moro foi julgado por Caixa 2. Aquilo que ele dizia que não podia ter mais um pato. O doutor Marreco falando, né? Moro Marreco da Silva. Né? O Moro Marreco. E falando, querendo ser o grande paladino do direito e dos bons costumes. Né? E que estavam fazendo coisas piores. Né? Quando você vê, Tássia Fernandes, juiz de direito ou alguém judiciário querendo ser ator de televisão ou imprensa, ou falando na imprensa, indo para debates, participando de eventos, bicho, pode desconfiar porque ele está com outros interesses.